Bom, o ângulo central é aquele que tem o vértice no centro e a sua medida é a própria medida do arco que ele está enxergando. Para ilustrar isso, vamos imaginar a seguinte situação. Eu peguei o sistema de eixos coordenados x e y, que a gente sabe que eles são perpendiculares, então aqui existe um ângulo de 90 graus, e a origem desse sistema de coordenadas, eu fiz ela coincidir com o centro dessa circunferência. Numa situação como essa, o que está acontecendo aqui? Você tem aqui um ângulo de 90 graus enxergando um arco de 90 graus, né? Esse arco aqui seria você pegar o arco completo de 360 graus e dividir por 4, portanto 90 graus. Então, numa situação como essa, você tem aqui um ângulo de 90 graus enxergando um arco de 90 graus. Mas essa equivalência entre ângulo e arco só acontece porque o vértice está no centro. Se você desloca o vértice do centro da circunferência, como num caso como esse, o ângulo continua valendo 90 graus, mas o arco não é mais os 90 graus. O arco aqui aumentou. Então, a equivalência entre ângulo e arco, a igualdade entre ângulo e arco, só acontece quando o ângulo é central, quando o vértice está no centro. Então, se você tiver aqui um arco de 50 graus, o ângulo será 50 graus. Se você tiver um arco de 80 graus, o ângulo também será 80 graus. E assim por diante. O ângulo inscrito é aquele que tem o vértice na circunferência, um lado é secante e o outro também é secante. A sua medida é a metade do arco que ele enxerga. Vamos ver isso numa situação um pouco particular. Aqui eu peguei um dos lados do ângulo passando pelo centro da circunferência. Depois eu te mostro como é que seria naquele outro caso lá. Para eu entender essa relação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui o ponto O no ponto A. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou construindo aqui o raio da circunferência. Então esse segmento OA é o raio, enquanto que esse segmento aqui também é o raio. Então esse triângulo que apareceu aqui é um triângulo isósceles. Se aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. Esse ângulo aqui é um ângulo externo a esse triângulo e nós vimos o teorema do ângulo externo, que ele vale a soma dos dois internos que não são vizinhos. Então esse ângulo aqui vale 2α. Bom, esse ângulo 2α é um ângulo central, porque o seu vértice está no centro. Então ele tem a mesma medida do arco. Então 2α seria igual ao arco AB. Daqui você tira que o alfa é o AB sobre 2, como está lá na relação, ok? Agora, nessa situação, que um dos lados não passa pelo centro, como é que você mostraria isso? É só você dividir esse ângulo em 2, passando pelo centro. Você faria isso aqui, ó, e divide o ângulo em 2, passando pelo centro, e aí você vai demonstrar da mesma forma. Mas, resumindo, o que você precisa saber? Quando o vértice está na circunferência, o ângulo vale a metade do arco que ele enxerga. Para exemplificar, vamos imaginar uma situação como essa, em que você tivesse ali um arco de 80 graus. Se o vértice desse ângulo estivesse no centro da circunferência, você teria aqui um ângulo de 80 graus, porque o vértice está no centro. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 80 graus. Agora, quando você tira o vértice do centro e passa o vértice para a circunferência, você não enxerga mais o mesmo arco de 80 graus. Se você quiser enxergar o arco de 80 graus, você vai ter que fechar o ângulo, diminuir o ângulo e fechar
exatamente para metade, né? Agora, por que que é a metade? Nós mostramos, seria você fazer essa construção aqui, né? Esse segmento que eu acabei de traçar aqui é o raio, portanto esse é igual a esse. Esse ângulo aqui sendo alfa, esse aqui também é alfa. Esse aqui é o ângulo externo, seria 2 alfa. 2 alfa igual a 80, portanto o alfa igual a 40. O ângulo semi-inscrito é aquele que tem o vértice na circunferência, um lado secante e um lado tangente à circunferência. A relação é a mesma do ângulo inscrito, vale a metade do arco que ele enxerga. Vamos entender por que é assim que funciona. Nessa situação aqui, eu vou construir aqui um diâmetro, portanto, passando ali pelo centro. Então, esse segmento que eu estou traçando aqui é um diâmetro. E como isso aqui é uma tangente, nós vimos que toda tangente é perpendicular ao raio ou ao diâmetro no ponto de tangência. Então aqui você tem um ângulo de 90 graus. Isso aqui é uma perpendicular. Pois bem, agora se eu fizer essa construção aqui, ligar esse ponto lá no ponto B, então esse ângulo B, ele tem o vértice na circunferência, lembrando que isso aqui é um diâmetro, então aqui é o centro da circunferência. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus também. Por quê? Porque esse ângulo tem o vértice na circunferência, o seu valor é a metade do arco que ele enxerga. Se você põe o seu olho aqui, você vai enxergar um arco de 180 graus. Portanto, lá é a metade, é um ângulo reto. Bom, agora, o que acontece aqui? Esse ângulo aqui nós vamos chamá-lo de beta, e eu sei que beta mais alfa tem que dar 90 graus. E sei também que esse ângulo aqui mais o beta também tem que dar 90 graus, porque aqui você tem um ângulo de 90 graus. Bom, se beta mais alfa dá 90 e beta mais esse ângulo aqui tem que dar 90, isso é porque esse ângulo aqui é o próprio ângulo alfa. E esse ângulo alfa aqui, ele tem o vértice na circunferência, portanto ele vale a metade do arco que ele enxerga. Esse ângulo alfa é a metade desse arco aqui, que é o arco AMB. Então chegamos aonde queríamos chegar, né? Agora olha que interessante, né? Você vê isso aqui. Esse ângulo alfa, né? Então você tem aqui o ângulo alfa ali. Então esse ângulo aqui é alfa. Aquele lá em cima é a mesma medida, olha lá. É o mesmo ângulo, ok? Muito bem, nós vamos te mostrar um exemplo numérico disso aí. Bom, então eu acabei de te mostrar essa relação do ângulo semi-inscrito, que ele vale a metade do arco que ele enxerga. Como você viu aí, a demonstração disso é um pouco trabalhosa, mas o que você precisa saber é como usar essa relação e saber identificar um ângulo semi-inscrito. Numa situação como essa, eu quero calcular o valor do ângulo alfa, simplesmente pegar a metade do arco que ele enxerga. Portanto, esse ângulo alfa aqui é igual a 50 graus. O ângulo de vértice interior, o próprio nome indica, né, ele tem o vértice no interior da circunferência e o seu valor é o arcão mais o arquinho sobre 2. Eu vou mostrar direto um exemplo numérico e depois, através desse exemplo, eu vou te mostrar de onde vem essa relação. Então, imagine que você tem aqui um ângulo alfa com o vértice no interior da circunferência. Se você olha para frente, você enxerga um arco de 100 graus, por exemplo, olhou para trás e enxerga um de 40. Qual seria o valor do ângulo alfa? Então, é o arcão, que é 100 graus,
mais o arquim, que é 40 graus, dividido por 2. Então, o valor desse ângulo seria 70 graus. Quero entender de onde vem essa relação. Bom, então, para isso, nós vamos ligar aqui os pontos B e D. E ao fazer essa construção, você observa o seguinte: esse ângulo que eu estou pintando de azul, ele é um ângulo que tem o vértice na circunferência. Ele é um ângulo inscrito, portanto, ele vale a metade do arco que ele enxerga. Esse ângulo aqui, então, a metade do arco. O arco que ele enxerga é 100, então esse ângulo aqui é 50 graus. O mesmo acontece com esse ângulo aqui, ó, verdinho. Ele também tem o vértice na circunferência, ele também é um ângulo inscrito, vale a metade do arco que ele enxerga. Então ele vale 20 graus. O ângulo alfa é um ângulo externo desse triângulo aqui. Portanto, ele vale a soma dos dois internos que não são vizinhos dele. Ele vale a soma dos 50 com 20, 70 graus, ok? Mas percebeu que o ângulo é um ângulo de vértice interior, joga direto, arcão mais arquim sobre 2. O ângulo de vértice exterior, o próprio nome está indicando, o vértice dele está lá fora da circunferência, ele vale o arcão, que é o AB, menos o arquinho dividido por 2. Vou te mostrar direto um exemplo numérico, mas depois nós vamos ver de onde vem essa relação. Então, numa situação como essa, eu quero calcular o valor desse ângulo alfa. O arcão que ele enxerga é 160, menos o arquim, que é um arquinho de 40 graus, sobre 2. Então, esse ângulo alfa aqui vai ser 60 graus. Quero entender de onde vem essa relação. Bom, então, para isso, eu vou ligar aqui o ponto B no ponto C. Vou fazer essa construção para eu entender de onde vem essa relação, ok? Bom, então, numa situação como essa aí, eu sei que esse ângulo aqui, ele tem o vértice na circunferência, esse ângulo aqui, o vértice dele está na circunferência, então ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que ele enxerga, então vale a metade daquele arco lá, vale 80 graus. Da mesma forma, esse ângulo verdinho aqui, pintado, tem o vértice na circunferência, vale a metade do arco que ele enxerga, ele vale 20 graus. Esse ângulo de 80 graus, ele é um ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Então, se você pegar o alfa mais o 20 graus, tem que dar os 80 graus ali. Teorema do ângulo externo, né? O alfa mais os 20 graus tem que dar o 80. Alfa mais 20 dando 80. Ou seja, o ângulo alfa vale 60 graus, né? Mas o que você vai fazer lá na hora é o seguinte: o vértice está lá fora, arcão menos arquim sobre 2. Manda ficha, só isso aí.